Bem-vindo de volta ao Eixo da Verdade na JNS Televisão. Eu sou Emily Schrader e olha, temos muita coisa para analisar esta semana. O mais importante é o retorno dos nossos reféns vivos, que acabou de ocorrer junto ao cessar-fogo em Gaza. Mas tem mais? Há protestos contra a paz? Sim, contra, como vimos no movimento anti-Israel global e nas redes sociais. Eu estive em Londres para alguns desses eventos festivos, então vamos dar uma olhada nisso hoje. Também veremos Gaza já mergulhando no caos, já que as forças de defesa de Israel se retiraram de certas posições e há dúvidas sobre a segunda fase do acordo, já que até agora o Hamas promete não se desarmar. Também conversamos com o incrível Dave Rubin para discutir o que está acontecendo com a direita nos Estados Unidos após a visita de Trump à região. Tudo isso agora no Eixo da Verdade. Bem, antes de mais nada, quero falar por um minuto sobre os protestos pró-guerra que vimos surgir após o anúncio do cessar-fogo em Gaza, especialmente em Londres. Durante as férias, visitei Londres, onde ocorreu um ataque terrorista antissemita em Manchester, numa sinagoga no Yom Kippur. Como isso não bastou para o grupo anti-Israel, eles também organizaram um protesto em 7 de outubro, embora Israel só tenha iniciado a operação em Gaza após esses ataques, em 27 de outubro. É quase como se eles estivessem protestando por mais judeus mortos ou algo assim. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, eu tive orgulho de estar nesses protestos com uma bandeira de Israel e denunciar um pouco dessa hipocrisia vergonhosa. Mesmo após eu sair do Reino Unido, foi isso que eles organizaram após o cessar-fogo. Mais uma vez, provando além de qualquer dúvida que esse movimento não é sobre os palestinos em Gaza ou sobre pedir um cessar-fogo. É sobre destruir o Estado judeu. É meio estranho se você acha que está acontecendo um genocídio e uma limpeza étnica contra os palestinos, não é? No recente protesto em Londres, gritaram: "Do rio ao mar, a Palestina será livre", frase que implica a destruição do Estado de Israel. Eles também gritaram morte às forças de defesa de Israel e exigiram uma intifada. Eles seguravam cartazes pedindo o fim do sionismo, o movimento pela autodeterminação do povo judeu e andavam com placas dizendo intifada até a vitória, com um triângulo vermelho, fazendo referência aos triângulos vermelhos do Hamas, que eram usados para indicar os próximos alvos do terrorismo em sua propaganda. O primeiro-ministro israelense Netanyahu recebeu críticas do Ocidente após declarar que nunca haverá um Estado palestino. Mas você não acha meio estranho como todo o movimento Palestina Livre é explicitamente contra dois estados e sempre foi assim, mas ninguém nunca se preocupa em relatar ou falar sobre isso? Há 75 anos, palestinos rejeitam dois estados, não Israel. Até o presidente Clinton comentou isso. Em todas as ocasiões históricas, desde o plano de partilha até propostas de paz, foram os palestinos, não os israelenses, que recusaram um estado próprio. Agora você vê o movimento fazendo exatamente a mesma coisa hoje e eles nem sentem vergonha. De fato, desde que esse cessar-fogo foi anunciado, em vez de ficarem felizes pelo fim do conflito em Gaza, as vozes anti-Israel estão infelizes porque perderam uma guerra que elas mesmas começaram. Agora tem havido um silêncio estranho e, em alguns casos, declarações explicitamente anti-paz vindas justamente do grupo Cessar Fogo Já, que vinha exigindo com tanta paixão o fim das hostilidades nos últimos 2 anos. Quero dizer, tem como ser mais vil do que isso? Mas o que me incomoda ainda mais do que essa multidão que apoia o terror, que vimos em vários países, é a forma como o governo do Reino Unido respondeu. O governo do Reino Unido decepcionou totalmente a comunidade judaica. Até a Alemanha e a Itália cancelaram essas marchas de ódio. Mesmo com pedidos de cancelamento por policiais e ministros no Reino Unido, as marchas ainda foram permitidas. Num momento em que o ódio aos judeus no Reino Unido é altíssimo, judeus são mortos em sinagogas durante feriados, e ainda pior, a Polícia Metropolitana prendeu vários ativistas pró-Israel por fazerem contraprotestos. De novo, a polícia mostra seu lado de 2 pesos e 2 medidas. A parte triste é que esse ódio não vai desaparecer até que o governo tome uma atitude para acabar com isso. E isso nos leva à nossa próxima história de hoje.
As forças de defesa de Israel iniciaram a primeira fase do cessar-fogo e se retiraram de partes de Gaza, algo que não surpreendeu o mundo. O Hamas voltando suas armas contra seu próprio povo? Relatórios e imagens que surgem de Gaza mostraram o Hamas executando e torturando palestinos nas ruas. Homens acusados de colaborar com Israel, sem julgamento, sendo arrastados de suas casas. Em um vídeo verificado por fontes locais, é possível ver combatentes do Hamas espancando um homem com a coronha de seus fuzis antes de atirar nele na frente de uma grande multidão. Agora, sob esse plano de paz, o Hamas deve se desarmar e, claro, ser removido do governo em fases futuras desse acordo. Eles prometeram explicitamente não fazer isso até poucos dias atrás. Agora vimos o Hamas já fazendo jogos, recusando-se a devolver os corpos dos reféns falecidos no prazo, o que é, claro, uma grande violação do cessar-fogo. Também vimos vários habitantes de Gaza serem mortos pelas forças de defesa de Israel na terça-feira, depois de se recusarem a obedecer aos avisos e se aproximarem da área das forças de defesa de Israel. Esta é outra violação do cessar-fogo por parte dos palestinos. Mas o lado positivo aqui é que Israel é obrigado a manter o cessar-fogo apenas enquanto o Hamas cumprir. Isso foi declarado no documento assinado. Mas alguém realmente acredita que o Hamas, uma organização terrorista que mata seu próprio povo, algum dia vai depor as armas? Mesmo agora, eles tentam controlar uma Gaza destruída usando medo e violência. Enquanto isso, tropas israelenses começaram a se retirar de partes da faixa e planejam sair até meados de novembro, segundo estimativas recentes. Mas os civis de Gaza já estão voltando para suas casas no norte de Gaza e em outras partes da faixa. Famílias retornam a pé para recomeçar. Isso está longe do que se esperaria caso Israel realmente promovesse limpeza étnica ou genocídio, como a propaganda do Hamas alega há meses. Porém, a comunidade internacional e ativistas pela Palestina livre seguem em silêncio sobre essas execuções de palestinos. A indignação deles parece desaparecer quando os assassinos são o Hamas e não o Estado de Israel lutando uma guerra defensiva, como se nunca tivesse sido realmente sobre o povo palestino. Bem, essa próxima história é realmente revoltante e mostra até onde o jornal israelense de esquerda Haaretz está disposto a ir para difamar Israel, mesmo que isso signifique colocar em risco dissidentes iranianos inocentes dentro do Irã. Na semana passada, a rede de propaganda estatal da República Islâmica, Islamic Republic of Iran Broadcasting, exibiu uma confissão forçada de um prisioneiro político, Amr Hossein Mousavi. Agora ele apareceu diante das câmeras admitindo colaborar com Israel para restaurar a monarquia no Irã e promover Israel. Isso é uma completa invenção. Grupos de direitos humanos, assim como amigos em comum que tenho com ele, confirmaram que ele havia sido preso meses antes mesmo da guerra Irã-Israel começar e que sua confissão foi obtida sob tortura severa. Isso é um clássico de operações psicológicas da República Islâmica. Eles torturam dissidentes e os exibem na televisão para espalhar medo com falsas confissões que não poderiam ser verdadeiras. No entanto, a parte mais repugnante aqui é que foi o Haaretz que, na verdade, deu credibilidade à República Islâmica para essa mentira. Em um artigo recente, alegaram uma campanha israelense para restaurar a monarquia no Irã, associando-a ao príncipe herdeiro Reza Pahlavi e a contas nas redes sociais pró-mudança de regime. Exceto que as próprias evidências deles, no Haaretz, os documentos que citaram, não dizem isso. Eles se referem a uma análise de conteúdo artificialmente amplificado durante a guerra, possivelmente de uma pequena rede de bots relacionada a Israel e ao Irã. Nada sobre uma diretriz do governo israelense para promover o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Nada sobre Israel tentar restaurar a monarquia. Ainda mais absurdo quando você considera o fato de que o próprio príncipe herdeiro sempre defendeu a democracia durante toda a sua carreira. Em seu desespero para difamar o governo atual de Israel, o Haaretz transformou um relatório técnico em uma teoria da conspiração sobre interferência estrangeira. Essa distorção foi repercutida pela mídia estatal iraniana, a mesma Islamic Republic of Iran Broadcasting, que torturou Mousavi e usou isso para justificar a confissão. Agora, ele pode enfrentar a execução. Reflita sobre isso. Um jornal israelense deu munição de propaganda à República Islâmica contra um dissidente iraniano. Isso não é jornalismo. Isso é colaborar com a tirania. Francamente, Haaretz tem sangue nas mãos. Bem, a próxima história que eu tenho para vocês é honestamente uma das tendências políticas mais perturbadoras que estamos vendo no momento.
Não surpreende que figuras importantes da direita dos Estados Unidos da América tenham se voltado contra Israel e estejam repetindo a retórica anti-americana e anti-Israel da extrema-esquerda e de islamistas conhecidos. A teoria da ferradura está em pleno funcionamento e isso é absolutamente insano. Vamos começar com Marjorie Taylor Greene, que há muitos anos vem espalhando insinuações e teorias conspiratórias antissemitas por todas as redes sociais. Agora, ela é mais conhecida pelo comentário absurdo sobre lasers espaciais judeus e por talvez ser a deputada mais burra do Congresso dos Estados Unidos da América. Então, Marjorie Taylor Greene passou meses espalhando teorias conspiratórias sobre o governo de Israel e os judeus, enquanto, ao mesmo tempo, ignorava completamente o papel do Catar, que investiu bilhões em instituições acadêmicas americanas. Ela também acusou falsamente Israel de matar cristãos, enquanto permanece em silêncio sobre o massacre de cristãos por islamistas em todo o mundo. Ela repete uma teoria da conspiração já desmentida, de que judeus americanos recebem Estados Unidos $7.000 por postagens pró-Israel e tenta exigir que se registrem como agentes estrangeiros. Infelizmente, ela não está sozinha nessa direita woke. Matt Gaetz também passou semanas espalhando teorias da conspiração antissemitas já desmentidas nas redes sociais para ganhar cliques. Gaetz disse que Israel tenta envolver os Estados Unidos da América em guerras sem fim, embora a guerra com o Irã tenha durado 12 dias e não tenha resultado na Terceira Guerra Mundial, como ele e Tucker Carlson previram. Na verdade, ele parece mais com a Press Televisão do que com um americano eleito. E não vamos esquecer que o próprio Gaetz esteve envolvido em escândalos por alegações de pagamentos a acompanhantes e menores de idade, incluindo relatos de que ele gastou mais de $90.000 com mulheres que conheceu por meio de associados. O Departamento de Justiça realmente o investigou por possível tráfico sexual, mas no final decidiu não apresentar acusações. E é esse o homem que agora está dando lições de moral para Israel? E claro, tem o Tucker Carlson, que passou meses dando voz a islamistas e propagandistas iranianos enquanto atacava Israel como se fosse um projeto globalista. O mais louco é que trolls da extrema-esquerda como Cenk Uygur e Ana Kasparian repetem a mesma retórica de lunáticos como Candace Owen e até islamistas como Mehdi Hassan os aplaudem. Nossa convidada da semana é Dave Rubin, apresentadora do Rubin Report, de quem sou fã há tempos. Dave já comentou sobre os desafios recentes da direita americana em relação a Israel e outros temas. Hoje vamos falar com ele sobre o cessar-fogo em Gaza e as reações da direita. Dave, obrigada por estar aqui. É um prazer tê-lo conosco. Quero começar ouvindo sua opinião sobre as respostas que vimos até agora, tanto de ativistas anti-Israel quanto da direita em relação ao cessar-fogo. Há muito silêncio e, em alguns casos, rejeição total do cessar-fogo, o que é estranho vindo de quem pede cessar-fogo e denuncia um suposto genocídio, não é? Sim, quero dizer, eu diria que a reação foi justamente a falta de reação. Enquanto estamos gravando isso agora, eu não vi nenhum tweet de Bernie Sanders, nenhum tweet de Alexandria Ocasio-Cortez, nada de Rashida, nada nem mesmo de Chuck Schumer. Eu vi que Ilhan Omar conseguiu soltar uma coisa onde, claro, ela também acusou Israel de genocídio. Mas, sabe, olha, esse é um momento realmente interessante que eu acho que transcende política e cultura. Isso meio que resume tudo. Se você está do lado pró-Israel nessa questão, obviamente deveria estar muito feliz. Os reféns e os restos mortais estão retornando para casa. A guerra, pelo menos essa fase da guerra, vai terminar. Israel perdeu mais de 900 soldados, principalmente homens de cerca de 25 anos que não estão mais aqui. Há muitos pontos positivos para quem apoia Israel. Além disso, os inimigos externos de Israel, como Hezbollah, Houthis e Irã, foram quase erradicados. Agora está claro, até para o jihadista mais anti-Israel e radical, seja no Congresso ou no Oriente Médio, que Israel não será derrotado militarmente. Israel ficará mais forte e está resgatando seu povo, que era seu objetivo. Isso poderia ter acabado há 2 anos, se o Hamas tivesse libertado os reféns. Mas você está certo. Se você chama isso de genocídio, Bernie Sanders e outros deveriam estar comemorando nas ruas. Eles deveriam estar distribuindo doces do jeito que os habitantes de Gaza distribuíram doces depois de 7 de outubro. Eles deveriam estar absolutamente radiantes. Está quase acabando. O silêncio deles fala mais e revela algumas coisas. Trump fez o trabalho aqui, mas não querem lhe dar crédito. Essa é a versão óbvia.
Na verdade, a versão mais perversa é que eles não estão do lado dos gazenses. Eles não apoiam a causa palestina, querem a destruição de Israel, por isso não estão felizes hoje. Rashida Tlaib, que diz ser palestina, seja lá o que isso signifique, ela deveria estar lá hoje. Graças a Deus acabou. Sim, ainda não gosto de Israel, mas o suposto genocídio e nada. Então eles estão realmente mostrando as cartas deles agora. Acho que, mesmo que você não se importe com Israel, talvez também não se importe com Gaza. Se você é, digamos, anti-guerra, deveria estar muito feliz hoje. Se você é libertário, anti-guerra, se você é pró-América e quer que a América lidere o mundo, deveria estar muito feliz hoje. Então, todos no espectro político dos Estados Unidos deveriam estar muito felizes com a situação em que estamos agora, por vários motivos políticos. E o silêncio dos progressistas misturado com um pouco dos jihadistas. Isso mostra o jogo para você bem aí. Agora, uma das coisas mais perturbadoras que eu acho que vimos nas últimas semanas é, claro, o apoio insano, não aos palestinos, mas na verdade ao Hamas globalmente, especialmente por parte dos islamistas, mas também da extrema esquerda e até da geração Z. No dia 7 de outubro, vimos eles se organizando em todo o mundo contra Israel, mesmo quando Israel só respondeu ao 7 de outubro no dia 7 de outubro. Quando nós, americanos, passaremos a limitar esse tipo de retórica? A polícia deveria proibir esse protesto? Isso é liberdade de expressão mesmo? Bem, veja, eles estão usando todas as nossas proteções de liberdade de expressão contra nós. Quero que adotemos a interpretação mais ampla possível das noções de liberdade de expressão protegidas pela Constituição. Então, eu não quero que o governo fique por aí procurando todo mundo que diz algo nocivo e indo atrás dessas pessoas. O que vimos, antes de tudo, é que eles literalmente pedem genocídio. É isso que do rio ao mar significa. Eles nem sabem que rio e que mar, mas é isso que significa. Você deve ter visto no aniversário de 7 de outubro um homem fora da Fox News gritando que deveríamos ter sido mais fortes naquele dia e que faremos de novo. Acontece que ele é um estudante de Harvard. Surpresa, surpresa, pelo que eu entendi, o FBI realmente está investigando ele. Eles também tinham bandeiras do Hamas lá fora, não só a bandeira da Palestina, mas a própria bandeira do Hamas. Agora você está com a bandeira de uma organização terrorista dizendo nós e que vão repetir isso. Pelo que percebo, isso não é um discurso protegido pela Constituição. A outra questão é que eles ligam e desligam quando querem. Pelo que eu sei, você não pode simplesmente tomar a Sexta Avenida só porque está com vontade, a menos que seja um manifestante palestino. Isso também é um problema, pois chega um momento em que viver nas cidades se torna impossível. A qualquer hora, a principal via da cidade está fechada. Claro, você tem uma pequena mercearia, você tem uma loja de sapatos. Desculpe, ninguém consegue chegar lá porque há pessoas basicamente apoiadores de terroristas nas ruas. Então veja, você quer ser o mais aberto e defensor da liberdade de expressão possível. Mas há diferença entre liberdade de expressão e de ação. Se observarmos, Colômbia e outras universidades estão literalmente fechando o campus e impedindo a entrada de estudantes judeus. Eles literalmente trancaram 2 zeladores hispânicos em um prédio e tomaram o prédio. Como todas essas outras coisas, essas são ações, não discurso. Mas quanto às falas específicas que às vezes eles dizem, sim, é aí que nós no Ocidente, se você perguntasse para a pessoa média no Reino Unido ou na França, eles teriam feito as coisas de forma diferente há 10 ou 15 anos, a maioria deles teria dito sim. Então, temos que pensar muito seriamente sobre o que isso significa. Agora, você falou sobre os problemas no movimento conservador. Muitas pessoas da direita se preocupam com as opiniões estranhas de figuras como Candace Owens e Tucker Carlson. Candace, claro, com as teorias da conspiração sobre o assassinato de Charlie Kirk, Tucker com as insinuações repetidas e, na minha opinião, uma retórica anti-América, não apenas anti-Israel. Quero dizer, não sei como alguém pode defender Putin do jeito que ele faz, mesmo antes da sua mudança muito pública em relação a Israel. Mas, Dave, você já está nesses círculos há muito tempo e conhece algumas dessas pessoas. O que motivou essa mudança? Tenho recebido muito esse tipo de pergunta e não gosto de falar sobre pessoas com quem já fui amigo, especialmente porque Tucker comentou sobre meu último livro. Nós, participamos dos programas um do outro muitas vezes. Então eu e Candace, nós já fomos juntos a casamentos e todas essas coisas. Há um aspecto pessoal meio deprimente nisso. Diria que do lado das ideias é isso. Donald Trump é quem eu acho que pode e deve pôr fim a isso. Tucker
em nenhum programa que ele faz algo pró-Make America Great Again ou pró-América neste momento. Então vamos deixar Israel e os judeus de lado por um segundo. Sim, existe uma obsessão particular com isso, e isso se conecta de alguma forma com um tipo radical de anti-americanismo. Há razões, como o possível financiamento do Catar para isso acontecer. É possível. Acho que se ignorarmos isso um momento, o que realmente me preocupa é que, independentemente do que Tucker pareça fazer, para mim, parece algo feito para destruir o Make America Great Again. Uma das coisas mais bonitas do Make America Great Again é que o Make America Great Again é o movimento pró-América mais amplo, com a maior diversidade, certamente em toda a minha vida. Nesse sentido, Donald Trump, ele é um conservador radical? Obviamente não. Ele é um liberal desiludido de Nova York que compreende o conservadorismo e realizou feitos conservadores, como reverter Roe v. na Suprema Corte, Wade, esse tipo de coisa. Mas no fundo ele é liberal e foi o primeiro presidente de primeira viagem a apoiar o casamento gay antes mesmo de Barack Obama. Ele então ampliou o espaço para que um cara que estava concorrendo como democrata 2 anos atrás, Bob Kennedy, agora possa fazer parte do seu gabinete. Tulsi Gabbard, que era democrata há apenas 1 ano e meio, agora faz parte do seu gabinete. Joe Rogan, que não é conservador, votou em Donald Trump. Elon Musk também não é conservador. E a lista segue. Estou tentando manter isso unido, e é por isso que ver o que Tucker fez tem sido tão decepcionante, porque ele parece estar tentando criar uma divisão nisso e tentando destruir essa ideia de um grupo amplo, tentando garantir que apenas uma pequena parte do movimento conservador, ou como você quiser chamar, caiba em um futuro partido republicano. Espero que Trump veja isso, é o que eu diria. Não sei exatamente o que motiva essas pessoas. Eles estão embriagados por cliques, estão embriagados por dinheiro, tem tudo isso. Eu não tenho nenhuma evidência específica disso. Você pode analisar os números e tirar conclusões sobre dinheiro. Então provavelmente existe um certo nível disso, mas eu acho que esse tipo de pensamento geralmente é meio superficial. Acredito que para a América sobreviver e não se tornar a Europa Ocidental, mesmo com as conquistas de Donald Trump na fronteira, comércio, paz no Oriente Médio e outras áreas, ainda enfrentamos grandes problemas no horizonte. Ainda enfrentaremos ameaças jihadistas internas e outras, por isso é necessário um movimento Make America Great Again amplo. E eu espero que talvez, nos próximos dias e semanas, Tucker perceba, cara, eu realmente estava do lado errado dessa questão. Por que não deixo isso de lado por agora? Israel ainda existe. Os judeus continuam americanos. Só deixa pra lá e foca no lado positivo. Desafio Tucker, se estiver assistindo, a fazer algo positivo para a América. Isso talvez fosse interessante em vez de só reclamar ou trazer todo dia pessoas que parecem odiar a América e o Make America Great Again. Desde 7 de outubro, vemos a teoria da ferradura se desenrolar em tempo real. E, novamente, pessoas como Cenk Uygur concordam com teorias da conspiração de Marjorie Taylor Greene e agora Matt Gaetz também adere, focando obsessivamente na American Israel Public Affairs Committee e Israel, falando em América em primeiro lugar, mas permanecendo em silêncio sobre o Catar. Gostaria de saber sua opinião. O que significa América em primeiro lugar? E por que vemos essa disputa pela direita sobre um Estado democrático aliado como Israel? Certo. Bem, novamente, na realidade, não deveria haver uma briga aqui, porque todos nós deveríamos estar do mesmo lado. Essas pessoas escolheram criar uma divisão dentro do Make America Great Again novamente, por razões que acho difícil para nós entendermos. Não sei o que pensam, mas o que é América em primeiro lugar? Eu sou totalmente América em primeiro lugar. Sou americano. Quero o melhor para a América. E acredito nos valores ocidentais e no capitalismo. Além disso, como país, acredito em fronteiras seguras. Eu acredito na cultura da América, na liberdade da América, na fundação da América e na ideia. Sei que eles não gostam quando falamos sobre a ideia da América, mas ela foi criada para que pessoas do mundo todo pudessem compartilhar direitos individuais e uma visão de mundo de baixo para cima. Isso é América em primeiro lugar. E então América, bem, eu acho que Donald Trump realmente entende isso. América é América em primeiro lugar. Estamos aqui pelos americanos. Então, nós devemos liderar o mundo. E isso não significa que temos que forçar todos a terem nossas crenças. Isso não quer dizer que precisamos construir nações ou repetir aventuras militares do passado, mas sim buscar países que compartilhem do sonho americano e vejam o mundo como nós. Assim podemos fazer coisas incríveis. Quando Donald Trump foi à Arábia Saudita há cerca de 6 meses e fez aquele discurso incrível, disse exatamente isso.
Isso contribuiu para o acordo entre Israel e Hamas, pois os países do Oriente Médio perceberam a força dos Estados Unidos novamente. Eles não estão dizendo que vão nos bombardear até o fim, mas estão dizendo que, se vocês quiserem compartilhar do nosso sucesso econômico, se quiserem obter algumas das proteções que podemos oferecer militarmente, tecnologicamente, etc., então entrem nessa, parem de odiar os judeus. Aceitem que esse lugar do tamanho de Jersey vai continuar ali. Superem isso como países fizeram com os acordos de Abraão. Veja o impacto da paz. Isso causa economias florescentes e tudo mais, então não deveria haver conflito agora. Podem existir conflitos ideológicos, cada um prefere uma taxa de imposto ou prioridades diferentes como ajuda externa. Podemos fazer um pouco disso, mas essa coisa de todos estarmos tentando nos destruir é realmente ruim. Espero que agora, com Trump tendo feito algo tão positivo, essa oportunidade realmente aconteça. Espero que Tucker e os outros pensem, sabe de uma coisa? Trump fez tudo isso acontecer. Nós não entramos em uma terceira guerra mundial termonuclear com o Irã, que era exatamente o que Alex Jones e Tucker estavam dizendo. Tudo se resolveu em 12 dias com os Estados Unidos lançando 2 bombas. A maioria dos sindicatos terroristas foi destruída, como o Hezbollah. Agora existe uma oportunidade. Talvez possamos aproveitar e curar parte da divisão na direita. Bem, agora falando da teoria da ferradura, vamos falar sobre Nova York. Como é possível que alguém como Mamdani seja um candidato sério a prefeito? Esse cara é um islamista cujas políticas econômicas delirantes levariam ao colapso da cidade se aplicadas totalmente. Ele quer cortar o financiamento da polícia e reduzir o orçamento antiterrorismo. O que será necessário para os nova-iorquinos acordarem? Nasci no Brooklyn, cresci em Long Island e vivi meus anos de formação em Manhattan. Meus bisavós e avós moravam em Manhattan, então eu sempre ia lá quando era criança. Lembro quando tinha uns 11 ou 12 anos, quando David Dinkins assumiu como socialista democrata na época. E nós paramos de ir tanto para Nova York porque estava violenta e não era segura. Depois, meus avós passaram a vir aos subúrbios em vez de irmos até eles. Então, Giuliani assumiu e resolveu a situação. E então eles tiveram uma ótima fase com ele e Bloomberg. Depois passaram para de Blasio, um socialista, e tudo ficou ruim. Depois passaram para Eric Adams, que se dizia moderado, mas era socialista e seguiu assim. Agora eles têm um socialista declarado, certo? Uso socialista com S minúsculo, mas agora é realmente um socialista. Não importa se você o chama de socialista, comunista ou até islamista. Olha, você tem que dar crédito a quem merece. Essas pessoas dominaram as instituições e confundiram os jovens. Eles convenceram as pessoas de que todas as coisas das quais nossos antepassados e ancestrais fugiram, seja da Europa Oriental, da América do Sul, da Ásia ou de onde for, agora estão tentando basicamente reincorporar todas essas coisas das quais nossos ancestrais fugiram aqui nas terras da América. Então, é muito triste. Eu acho que a cidade de Nova York vai piorar muito rápido. Eu realmente acho que eles conseguem fingir por um tempo. Mercados administrados pelo governo podem funcionar por um tempo, assim como fingir o orçamento. Os democratas sabem como controlar a violência, inclusive nos protestos, podendo interrompê-la e dar a impressão de um cenário utópico. A questão é, isso vai se espalhar pela empresa e pelo país? As pessoas vão pensar que está funcionando. Estou preocupado com isso. Mas olha, é aqui que estamos na América. É uma triste realidade de onde estamos em 2025, que há grandes grupos de pessoas que acham que o capitalismo é ruim e que o comunismo, o socialismo são bons. E eles vão pagar o preço, são os nova-iorquinos que vão pagar o preço. E, aliás, todos os nova-iorquinos que podem pagar, que têm condições, vão dar o fora daqui. Eles vão vir para a Flórida e fortalecê-la ainda mais. Última pergunta antes de te liberar, Dan. Agora, como tenho certeza de que você sabe, a mídia estatal do Catar, Al Jazeera, teve um papel terrível nesse conflito que vimos em Gaza. Quero dizer, você está aqui em Israel desde 7 de outubro e viu o que está acontecendo e como a Al Jazeera realmente distorceu massivamente a situação. Agora já surgem relatos de que a Al Jazeera e o Catar estão mudando um pouco seu tom. Executivos conhecidos por serem anti-Israel foram demitidos. O que você acha que motivou isso? E você acha que veremos uma grande mudança na abordagem de estados como a Turquia ou o Catar em relação a Israel e ao Ocidente em geral? Sim, você deve dar crédito ao Trump e ao Bibi.
Não foi fácil para eles atacar o Catar. Apesar de não capturarem tantos líderes do Hamas quanto desejavam, eles alertaram o Catar. Pessoal, já sabíamos que vocês tinham esses líderes bilionários aqui, e embora a gente não tenha pego eles, podemos pegar qualquer um a qualquer momento. Acho que isso deixou o Catar todo arrepiado, né? O Catar é basicamente um posto de gasolina glorificado. Não existem tantos cataris nativos, eles têm uma quantidade enorme de trabalho escravo lá. Existe um lado sombrio em um país tão rico, e eles têm financiado não só o Hamas especificamente, mas também, através da Al Jazeera, espalham uma propaganda insana pelo Ocidente. Vamos lembrar, aliás, que Al Gore, o ex-vice-presidente Al Gore, vendeu sua rede de televisão fracassada, a Current Televisão, para a Al Jazeera por $500 milhões. Ele se recusou a vender para Glenn Beck, que na época queria que o Blaze estivesse na televisão aberta. Ele não vendeu para Glenn Beck por razões políticas. Ele vendeu para a Al Jazeera do Catar, um dos principais exportadores de petróleo. Você pensaria que Al Gore seria contra isso. Deixando isso de lado, acho que eles sentem a pressão agora, e eu acho que, de novo, isso só mostra o quanto o Trump é incrível. Ele basicamente deixou claro para essas pessoas: vocês não vão apagar Israel do mapa. Isso não vai acontecer, seus idiotas. Já faz 2 anos desse negócio. O que aconteceu, os reféns e a catástrofe que ocorreu há 2 anos poderiam ter destruído metade dos países do mundo. Mas, na verdade, Israel está ainda mais forte agora pelos motivos que eu expliquei. Seus inimigos estão muito mais fracos. E eu acho que depois de passar por isso por 2 anos, o espírito lá vai gerar uma nova geração de liderança. Sabe, Bibi não ficará no comando para sempre. Acho que o futuro é promissor. E eu acho que o Catar provavelmente percebeu que ficar jogando dos 2 lados o tempo todo simplesmente não vai funcionar mais. Trump percebe isso. Dou total crédito ao Trump por isso. Quero agradecer a você, Dave Rubin, por estar conosco hoje e esclarecer a situação nos Estados Unidos, no mundo e no Oriente Médio. No próximo ano em Jerusalém. Por fim, temos as histórias boas, ruins e feias da semana. Nossa boa história da semana é o Prêmio Nobel da Paz. Não é para o presidente Trump desta vez, talvez em 2026. O Nobel da Paz de 2025 foi concedido a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana que arriscou a vida enfrentando o regime brutal de Maduro. Ela foi presa, impedida de cargos públicos e forçada a se esconder até hoje. Mesmo assim, ela continua lutando pela democracia e liberdade em um país devastado pela corrupção e pobreza. Alguns ficaram desapontados porque o presidente Trump não recebeu esse prêmio pelo acordo de reféns, mas acho importante observar que as indicações se encerraram em 31 de janeiro, o que foi muito antes do cessar-fogo ser implementado, até mesmo antes da guerra entre Irã e Israel. Então, na verdade, ele não seria elegível este ano por essas conquistas. De qualquer forma, a vitória de Machado é uma vitória para todos que acreditam na luta para acabar com o socialismo venezuelano de uma vez por todas. Ela também já é alvo de trolls anti-Israel por ser muito pró-Israel. Se até os críticos são contra ela, acho que está fazendo algo certo. E agora, nossa má notícia da semana, National Health Service no Reino Unido. Uma médica do National Health Service que deveria salvar vidas, glorifica o terror e nega estupros nas redes sociais. Doutora Rami Aladwan, já mencionei antes, é uma médica palestina em treinamento no Reino Unido. Ela publicou que o dia 7 de outubro foi o dia em que Israel foi humilhado e justificou o massacre de civis israelenses pelo Hamas. Ela negou várias vezes que o Hamas estuprou mulheres e matou crianças, chamando esses relatos de propaganda. E quando foi confrontada, ela culpou a supremacia judaica, soando como uma nazista de verdade. Ela continuou com isso por várias semanas, mesmo enquanto continua recebendo críticas pelos seus comentários. Ela é assumidamente pró-terror, antissemita e, inacreditavelmente, ainda pode exercer medicina no Reino Unido. Ela já foi levada a um tribunal que concluiu que não havia risco para os pacientes, essas foram as palavras deles, e assim ela pôde seguir atendendo, algo condenado até pelo secretário de saúde do Reino Unido. Ela foi encaminhada novamente após novas postagens de ódio serem expostas. Francamente, o fato de isso sequer ser um debate é insano, porque qualquer médica que comemora o assassinato e o estupro de civis é um perigo para o público. O National Health Service e o General Medical Council já deveriam ter cassado permanentemente a licença dela na primeira vez,
Nenhuma paciente judia, israelense ou de outra origem deveria duvidar se sua médica pensa que ela é sub-humana, como Rami demonstra. Um fracasso verdadeiramente repugnante do sistema médico britânico. Por fim, nesta semana, no Piers Morgan, debati com Nasser Mashni, presidente da Rede Australiana de Defesa da Palestina, sobre a história mais polêmica da semana. Vamos dar uma olhada. Com todo respeito, por que condenar Israel por sua resposta, se você não condenou o que o Hamas fez em 7 de outubro? Condenei a morte de civis inocentes. Mas você não fez isso, você disse que tudo aquilo era resistência legítima. Eu disse, eu condenei. Sabe, você começou a tergiversar quando eu te confrontei. Ele repete isso, o que considero um ato legítimo de resistência. Pessoas podem resistir à ocupação, conforme a lei internacional. E você está endossando o que é... Um ocupante? Com todo respeito. Com todo respeito. Hinder Jeb era um terrorista? 355. Existe uma diferença? Guerra que é justificada e vítimas civis na guerra e andar Na vida de alguém? casa em um feriado judaico e sequestrar e assassinar crianças. Há uma Diferença. No debate, Nasser afirmou que 7 de outubro foi resistência. Ele chamou Kair Bibas, um bebê assassinado pelo Hamas, de ocupante, como você ouviu, e ainda afirmou que os reféns eram moedas de troca. Palavras dele. Ele também rejeitou o acordo de paz, é claro. E é essa pessoa que representa o movimento Palestina Livre na Austrália. Um homem que também, aliás, tem antecedentes criminais por sequestro e violência, por culpa dele mesmo. Foi elogiado pelo líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Seus comentários repugnantes não são deslizes, são confissões. Ele promove o terror disfarçado de direitos humanos? Quando alguém pode elogiar o massacre do Hamas como resistência na televisão internacional e ainda ser tratado como um defensor legítimo do movimento, isso realmente deveria te dizer tudo o que você precisa saber sobre o movimento Free Palestine. Bem, é isso por essa semana no Access of Truth. Tivemos muito a tratar esta semana, mas em breve voltaremos com mais entrevistas e histórias do Oriente Médio. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir e até a próxima semana no Eixo da Verdade, só aqui na JNS.